Boa tarde, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Jesus nos abençoe. Hoje eu trago uma breve reflexão sobre o item 12, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não precisam de médico. Esta afirmativa foi feita por Jesus e quem nos traz é Mateus, no capítulo 9, dos versículos 10 a 12. Ele nos conta que quando Jesus esteve à sua casa, sentado à mesa, ele foi cercado por publicanos e pessoas de má vida. E tendo os fariseus visto isto, perguntou aos discípulos: por que seu mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E tendo Jesus escutado, respondeu: os sãos não precisam de médico. Essa afirmativa, apesar de nos parecer bem óbvia, porque sabemos que apenas os doentes precisam de médicos, Jesus, naquele momento, se refere aos publicanos e pessoas de má vida como doentes. Mas Mateus não relata nessa passagem que os publicanos possuem alguma chaga na pele, alguma doença aparente, apenas que eram publicanos e pessoas de má conduta. A gente sabe que eles eram considerados impuros pelos judeus, assim como também os doentes, as pessoas que tinham deficiência física, que também eram considerados impuros. Os fariseus se sentiram satisfeitos com a resposta porque entenderam que eles não eram doentes, e somente os impuros seriam os doentes. Mas a gente sabe que a doença que Jesus se referia não era a doença física, não era a doença aparente, era a doença da alma. E todos nós ainda somos doentes da alma. Naquela época, quando o mundo ainda se tratava de um planeta primitivo, a caminho de um planeta de provas e expiação, todos que estavam encarnados, com exceção de Jesus, eram doentes da alma. E Jesus é o grande médico das almas, porque ele conhece a fundo a causa de todas as misérias humanas. Ele sabia que muitas das causas vinham de vidas pretéritas. Ele podia constatar no corpo físico das pessoas ou nas atitudes o tipo de enfermidade a fundo que possuíam. E Kardec nos traz que todas as chagas humanas têm sua base no egoísmo e no orgulho, chagas que temos que buscar retirar de nossas vidas. Jesus então traz a lei do amor, nos traz o jugo leve, nos mostra da necessidade de aprendermos a amar uns aos outros e a Deus acima de todos. Ele traz no amor a expressão máxima de que todos nós devemos alcançar, porque ele é a cura de todos os males. O dia que conseguimos alcançar esse amor que Jesus propõe, esse amor incondicional, aquele que ama ao próximo como a si mesmo, ele vai estar totalmente curado das chagas da humanidade, do egoísmo e do orgulho, porque ele vai pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. E essa necessidade ainda se faz urgente dentre todos nós. E Jesus é o nosso grande médico das almas. Ele traz no Evangelho a cura de todos os males da humanidade. A cura do corpo físico, da mente e do espírito. A doutrina espírita nos auxilia no aprendizado de todos os ensinamentos do Mestre, porque esclarece a fundo o que Jesus queria dizer nas suas parábolas, nas suas passagens. Ela
nos traz a necessidade da reforma íntima, da busca da conduta reta, para evitarmos as enfermidades do corpo e do espírito, porque sabemos que muitas das enfermidades do corpo físico, a gênese está no espírito adoecido, atormentado, ainda com seus débitos pretéritos, necessitando de reajustes. E Jesus, profundo conhecedor da essência humana, ele sabe identificar em cada um de nós a causa dos nossos males. Nós ainda não sabemos, porque ainda não nos conhecemos. Nós estamos na busca de nos conhecermos. A gente é abençoado por estar dentro da doutrina espírita, que nos esclarece da necessidade da reforma íntima, do autoconhecimento, do melhoramento pessoal, em busca da iluminação pessoal, da paz interior. São ferramentas importantes para o processo evolutivo e a gente tem que aproveitar essa oportunidade desta encarnação, de que temos este conhecimento, para buscarmos nos melhorarmos, para buscarmos nos curarmos dessas chagas que todos nós ainda temos. E Jesus, quando consolava os doentes, ele também dava esperança na vida futura, porque ele sabia que o nosso verdadeiro lar não é aqui nesse planeta encarnado, mas é na espiritualidade, porque somos espíritos imortais. E nós estamos aqui encarnados na busca do nosso aperfeiçoamento moral, da nossa melhora íntima, da nossa reforma íntima. O jugo de fato é leve. Jesus nos fala que nós precisamos apenas amar. Parece ser fácil, mas sabemos que não é. Para conseguirmos amar como Jesus propõe, o amor incondicional, o amor ao próximo como a si mesmo e o amor a Deus acima de tudo, para conseguirmos amar incondicionalmente, temos que conseguir nos livrar das nossas sombras, do orgulho, do egoísmo e de todos os filhos, da vaidade, da cobiça, da inveja. Temos que aprender a sermos misericordiosos. A caminhada é longa ainda, mas temos que buscar essa reforma íntima o mais cedo possível, o autoconhecimento. Temos que buscar nos vermos como pessoas ainda egoístas e orgulhosas. A dificuldade também consiste da gente se conhecer. A gente não se conhece, a gente sequer sabe o que fomos em outras vidas e o que fizemos em outras vidas, e que doenças trazemos no nosso íntimo, decorrentes das nossas vivências anteriores. Jesus é capaz de nos sondar e saber no nosso íntimo quais são os nossos defeitos e onde precisamos melhorarmos. Nós não sabemos isso. Nós ainda não temos essa capacidade de nos olhar e nos vermos doentes muitas vezes. A doença no corpo físico, ela é fácil de ser identificada. Ela dói, ela incomoda, ela debilita o corpo. Mas a doença do espírito, que pode ser a verdadeira causadora dessa doença física, a gente ainda não é capaz de identificar. E Jesus, há 2000 anos já identificado em cada um daqueles doentes qual era a sua doença, de onde vinha a causa da sua doença. Por isso a gente tem essa necessidade iminente de buscarmos nos conhecer,
de toda noite buscar fazermos como Santo Agostinho nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, de toda noite, antes de deitar, buscarmos fazer uma retrospectiva do nosso dia, desde aquele momento até o amanhecer, e buscarmos saber se tudo que a gente fez naquele dia não prejudicou o nosso próximo, e se fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ajudar o nosso próximo. Porque o caminho de aprender a amar ao nosso próximo depende também da gente se conhecer. A gente precisa ver se nossas atitudes estão corretas, se a gente vem fazendo o melhor por nós mesmos e por nossos irmãos. O caminho ainda é longo, nós sabemos, mas a gente também sabe que a gente tem Jesus conosco a nos auxiliar nessa longa jornada. Lembremos sempre do Mestre e busquemos, quando identificarmos um erro no nosso dia, busquemos pensar o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Com certeza, se pensarmos dessa forma, nós acharemos a resposta e saberemos como agir para reparar aquele equívoco, ou até mesmo para tentar identificar aquele equívoco. Porque muitas vezes a gente faz essa retrospectiva diária e não identifica nenhum acontecimento relevante que pudesse nos trazer uma doença física. E às vezes esse acontecimento irrelevante é um pensamento ruim, é um desânimo, é uma falta de fé, e a gente passa batido. Chega no final do dia, a gente nem lembrou disso. Por isso que é importante a prática desse exercício diário, porque a gente não vai conseguir com facilidade identificar onde nós precisamos nos consertar se não praticarmos. Temos que todo dia termos o esforço de fazermos isto, de parar, de pensar em todo o nosso decorrer do dia e identificarmos aquele momento em que nós deixamos de fazer o que tinha que ser feito. Não só com relação aos nossos irmãos, porque talvez seja mais fácil para a gente identificar quando a gente comete um equívoco quanto o próximo, porque é uma coisa mais visível, mais fácil mesmo de se constatar. Quando a gente passa um período do nosso dia pensando em coisas ruins ou assistindo um filme que não é muito produtivo, nessa retrospectiva do final do dia pode passar despercebido. Mas a gente tem que estar atento também para aqueles momentos em que a gente está só, em que a gente está conosco mesmos. Tem que buscar ver se naquele momento a gente teve algum pensamento ruim, se a gente teve momentos de desânimo, se a gente estava aproveitando bem aquele momento, porque se sempre quando a gente se vê sozinho, a gente buscar a ferramenta da oração, vai ser um momento bem aproveitado. Isso a gente tem que lembrar no final do dia também. Se naquele momento que eu estive descansando no meu sofá, se eu aproveitei para fazer uma oração, para me conectar ao Pai, para me trazer forças, para me trazer paz interior naquele momento. Quando a gente cria o hábito de sempre quando estarmos só, estarmos em oração, já é um grande avanço. Porque Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, ela nos fala da necessidade de estarmos em constante estado oracional. Seria estarmos o tempo todo em oração. A oração, muitas vezes, ela vai mais da nossa atitude no bem e no pensamento em Deus
do que em proferir palavras bonitas. Orar junto com a ação, ela é muito mais produtiva. E esse estado oracional é estar em constante oração e ação, fazendo o bem ao próximo, o bem a nós mesmos e a conexão com o Pai. E é assim que eu termino essa reflexão de hoje, lembrando que Jesus nos trouxe toda a terapêutica para a cura de todos os nossos males, e ela consiste em estarmos em constante estado de oração, a ação no bem e o pensamento em Deus. Fiquem com Jesus, na graça de Deus, e que assim seja. Boa tarde a todos.